Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje a prisão domiciliar. Uma medida de prisão famosa, né? Todos os advogados gostam muito dela. Logo quando um cliente é preso, naquele calor das chamas, todo mundo se pergunta: e aí, não cabe pedir uma prisão domiciliar e tal? Principalmente se o investigado, se o réu já é um senhor de idade, se ele tem problemas de saúde. Tem réus que adoram, né? Que já falam: eu sou cardiopata, eu tenho uma doença grave, eu tenho laudos médicos e tal. Bom, é um assunto extremamente relevante no Brasil de hoje, que é um Brasil que prende muito, prende com pouca qualidade, mas prende muito. Nós terminamos os estudos sobre a prisão preventiva, vocês estão acompanhando no canal, viram os vídeos, e logo na sequência, no artigo 317 do CPP, vem a previsão legal da prisão domiciliar. A redação criada no 317, é importante lembrar que ela foi trazida pela Lei 12.403 do ano de 2011, que é aquela lei que nós já citamos várias vezes, que promoveu várias alterações, inclusive trazendo as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. E a prisão domiciliar é uma dessas medidas alternativas, tá, meus amigos? Então, importante vocês conhecerem ela com bastante habilidade, com bastante intimidade, para que vocês possam usar no dia a dia da advocacia criminal de vocês. Vou pedir licença para vocês para ler o caput, né, para ler a cabeça do artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Bom, então você tem que, em primeiro lugar, saber qual é a definição de residência, né? Aquela definição do Código Civil brasileiro. Definição de residência, residência é aquele lugar onde o cidadão mora, reside ali com sua família, com esposa, com filhos, onde ele é o endereço dele domiciliar para ele ser encontrado para cobrança de energia elétrica, de telefone, do documento do seu veículo, das escrituras dos seus negócios jurídicos. Então é o teu lugar de moradia, é a residência, tá? Se ele não tiver como provar que tem uma residência fixa, fica difícil conseguir a prisão domiciliar para ele. Sempre prestem bastante atenção. E aí você vai me perguntar: Leonardo, e agora, quando é que eu vou poder pedir a prisão domiciliar para o réu? Bom, na sequência do artigo 317, nós temos o artigo 318. E o artigo 318 traz as hipóteses em que nós poderemos pedir a prisão domiciliar. Vamos ver o texto dele? Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for. Então percebam, já cria a regra, o juiz poderá substituir, você vê que ela é alternativa à prisão preventiva, a prisão preventiva por prisão domiciliar, quando estiverem presentes as seguintes características. Vamos lá? Inciso 1º, maior de 80 anos. Vejam, é uma regra taxativa, né? Uma regra taxativa, você tem ali 80 anos de idade. Se o réu tiver mais de 80 anos, o juiz pode substituir. Ora, a doutrina brasileira defende que essa quantidade de idade, esse volume de idade, pode ser reduzido para 70 anos de idade. Vou explicar por quê. Porque nós fazemos parte da Convenção de Grenoble, tá? E lá na Convenção de Grenoble, nós estabelecemos que o limite temporal da idade do ser humano para a fixação da prisão domiciliar é de 70 anos. Então, a Convenção de Grenoble, a Comissão de Grenoble, com esse lapso temporal fixado, ela se sobrepõe ao Código de Processo Penal. E aí nós temos a validade dos 70 anos para poder converter a prisão, alternar a prisão preventiva para uma prisão domiciliar com base simplesmente no volume da idade, na quantidade de anos vividos que aquele investigado possui, ok? Na sequência, temos o inciso 2º, extremamente debilitado por motivo de doença grave.
lá no caput tem: o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave. Bom, esse é o motivo que todo mundo gosta de usar. Ah, eu tenho depressão, tenho síndrome do pânico, tenho cardiopatia grave. O réu geralmente traz para você, que é um advogado dele, uma série de problemas de saúde que ele acredita, tem certeza que podem fazer incidir a imposição da prisão domiciliar. Agora, não é por aí, né? Nós temos uma previsão legal, vou explicar para vocês, que traz uma série de doenças, que são as doenças que servem, na verdade, para fixação do regime da prisão domiciliar, tá? O Código de Processo Civil traz uma redação no artigo 69A, tá? Que traz esses parâmetros. E eu vou ler para vocês. Bom, pessoa portadora de tuberculose ativa. Tuberculose ativa. Esclerose múltipla. Neoplasia maligna. Hanseníase. Paralisia irreversível e incapacitante. Cardiopatia grave, cardiopatia é um motivo sim. Doença de Parkinson, aquela doença onde a pessoa vai perdendo a força, os movimentos, treme alguns membros do corpo, todos devem conhecer. Espondiloartrose. Espondiloartrose é a transformação, a deficiência dos ossos, a pessoa vai perdendo a flexibilidade do corpo, os ossos vão se transformando numa esponja e misturado com artrose, uma doença grave. Espondiloartrose anquilosante, esse é o nome. Geralmente atinge a região da coluna do ser humano, da bacia do ser humano. Nefropatia grave. Hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, que é a osteite deformante. Contaminação por radiação, o cara tem que estar contaminado por radiação. Síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, tá, amigos? Ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada. O investigado precisa ter laudos médicos proferidos por médicos especializados. Você não pode conseguir ali no calor das chamas laudos que venham de um clínico geral. Isso tem que, na verdade, o investigado precisa provar que ele vem se submetendo a acompanhamento médico, a tratamento médico. Aí esses fundamentos serão aceitos. Tivemos um caso recente no escritório, antes do Natal, onde o investigado foi preso e ele realmente tinha cardiopatia grave, enfrentava problemas inclusive respiratórios para dormir, precisava de um equipamento para dormir, tal. Inicialmente, a magistrada, a autora do decreto de prisão preventiva, permitiu que ele fosse colocado na unidade de saúde e, posteriormente, ela deferiu uma prisão domiciliar para ele, para que ele pudesse acompanhar a instrução criminal preso domiciliarmente. Depois, até essa prisão foi revogada com o início da instrução criminal, tá? Bom, inciso 3º do artigo 318. Quando for imprescindível aos cuidados especiais de menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Esse inciso é muito interessante. Inclusive no Espírito Santo nós temos um leading case no nosso tribunal que nasceu daqui, feito pela Defensoria Pública, que foi um habeas corpus coletivo para as mães que enfrentavam prisão preventiva. Tá? E foi alcançada a liberdade, não vou me recordar agora se no STJ ou no STF, para essas mães, a alteração, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, para que elas pudessem amamentar,
cuidar dos seus filhos menores e tal, cuidar da atividade doméstica. Essa é a intenção, é a preservação da presença da mãe na vida familiar. Você pode até dizer, mas essa mãe não merece, ela é uma criminosa. Você vê muitos casos desse no tráfico de drogas, né? Muitas esposas de traficantes que se envolvem ou são envolvidas ali e acabam sendo presas e têm filhos pequenos em casa. E elas têm o direito à prisão domiciliar. Elas têm direito a cuidar dos seus filhos. Estarão presas, estarão restritas ao ambiente do seu domicílio para cuidar dos seus filhos. É a medida pontual. Na sequência, trazemos aí o inciso 4, que também tem a redação: gestante a partir do 7º mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. Temos visto muitos casos desse na justiça, a mulher grávida, né? Geralmente, às vezes, eu já vi alguns casos no início da gravidez, 4º mês, 3º mês, e há sempre aquela dificuldade de se demonstrar a precisão da contagem do tempo. Muitas vezes essas mulheres que se envolvem nesse tipo de crime, elas não fazem um pré-natal com assiduidade, não fazem um acompanhamento de exames de ultrassonografia no mínimo uma vez por mês, e aí elas não têm o controle dessa gestação perfeitamente. E aí são presas, precisam da conversão domiciliar e o advogado vai enfrentar o problema que está descrito no parágrafo único desse artigo. Qual é? Para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Então, você tem que provar para o magistrado que realmente esses problemas de saúde existem e tem que provar com credibilidade. Não adianta simular, correr no médico e pedir um laudo médico. Você tem que demonstrar que havia um tratamento, havia uma preocupação com a saúde daquela paciente. Esse parágrafo serve para tudo, tá? Serve para os problemas de saúde dos homens, dos idosos, o que for. Mas agora, falando especificamente da paciente grávida, tivemos um caso recente no escritório. A moça realmente estava grávida, com descolamento de placenta, mas ela não tinha a prova recente. Por quê? Ela já vivia numa vida de crime, então ela não frequentava o médico pré-natal com assiduidade. Ela não tinha os exames de ultrassonografia recentes para mostrar que realmente aquele quadro ainda permanecia e ela não poderia estar presa num presídio comum, teria que estar presa domiciliarmente. Bom, senhores, espero que tenham gostado, que contribua para o exercício do dia a dia da advocacia criminal de vocês. Um forte abraço para todos. Vamos em frente estudando mais direito penal, processo penal e advocacia criminal.